sobre preto e branco criado por Eta sublinhado o que resumo, não aguento mais. Esse aí empamante não dá atenção a mim, nem à minha opinião, nem ao prestígio da nossa família. E Octavia não chega nem perto de ser a herdeira do príncipe do inferno. Ela sentou-se condenadamente em sua cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Tudo está indo para o inferno. André Alfosni, então a princesa Goetia notou um livro estranho sobre a mesa, como ela nunca tinha visto. Pare, o que é isso? Capítulo 1, Ferramenta. Dê a uma pessoa tudo o que ela deseja, e naquele exato momento ela sentirá que isso não é tudo. Emmanuel Chianti. Agora chegou um novo dia para a princesa Sangue Puro Goetia. Ela acordou novamente na mesma cama com um marido tão odiado e amado que atrai aberta irregularmente com um demônio, violando assim todas as normas que são formalmente observadas na aristocracia, a moralidade e destruindo a imagem do amor mútuo no família que foi criada há tanto tempo. Embora ela sempre tenha sido indiferente a ele. Os parceiros num casamento de conveniência geralmente e raramente se amam, muitas vezes compensando a falta de prazer no casamento com prazer fora do casamento. Stella entenderia o marido se ele a traísse, mesmo com um homem, mas de sangue nobre. Ela mesma não estava isenta de pecados e durante sua longa vida foi uma convidada constante em dezenas de quartos nobres. Marqueses, condes, reis, duques, governadores. E agora ela odeia as tolas novamente, odeia este quarto novamente, odeia este dia novamente, odeia sua vida novamente. Ela é apenas uma ferramenta nas mãos de seus patronos mais fortes, que a forçaram a conectar sua vida com um demônio não amado e queimá-la em bailes, reuniões e brigas. Para as tolas, ela é apenas uma mulher que deu à luz sua filha e o ajudou em sua educação. Logo ele não precisará mais dela. Ele não a afasta só porque não perde completamente a prestígio na alta sociedade e para não destruir a vida de Octavia. Portanto, ele suporta com calma as birras dela, mas poderia incinerá-la com um estalar de dedos e não haveria problemas. Stella encontrou uma saída ao ordenar o assassinato do marido, então toda sua herança teria passado para a filha e, consequentemente, passaria para a gestão de Stella, já que Octavia ainda não tem o direito de dispor de bens. Houve muitas tentativas. Tanto que a arpia não fica mais constrangida pelo marido ao falar ao telefone com seus assassinos. Mas quantas tentativas houve, tantos fracassos. Após o incidente nas minas do Anel da Ganância, quando o assassino Stricker quase conseguiu matar Stolas, mas a amante de seu marido e seus subordinados o impediram, graças ao qual o príncipe escapou com apenas um golpe no ombro, Stella deixou cair as mãos. Ela não tinha ideia do que fazer a seguir. Havia a opção de matá-lo ela mesma, mas, em primeiro lugar, é perigoso e, em segundo lugar, matar no próprio palácio pode levantar suspeitas. Ela também pensou em subornar o próprio Blitz para matar Stolas. Todos ficariam no azul, benefício de Stella, livro Blitz, inferno, a ausência de outro príncipe inútil. Mas pense por si mesmo, como esse plano poderia funcionar como deveria. Agora o principal problema de Stella é se arrumar para mais um dia de semana, para mais uma reunião de dia de semana, para mais um lixo de dia de semana. Existe uma teoria de que absolutamente todas as pessoas sofrem da mesma forma, porque o limiar do sofrimento não é estático. Para alguém, por exemplo, cortar lenha é uma alegria, mas para alguém é excesso de trabalho e uma verdadeira tortura. Quando termina o sofrimento físico, começam os internos. Alguém considera o pão amanhecido a melhor comida do mundo, e alguém tem escrúpulos em relação ao bolo de trufas. Então, parece que uma vida fabulosa há muito se transformou em rotina. Talvez se este mundo fosse diferente, ela seria verdadeiramente feliz. Mas nestes três mundos existe apenas uma regra: tudo acontece como aconteceu. Muitos até duvidam que exista um Deus no céu. Após a morte pela lança de um anjo não há nada, e o inferno geralmente é real. Afinal, este inferno não só não é o mesmo que foi descrito, como também não desempenha de forma alguma as funções do inferno. Pelo contrário, acontece, mas não como deveria.
Por exemplo, a existência de senhores supremos, pecadores com magia, que a receberam como resultado de pecados graves em uma vida passada. Acontece que quanto mais uma pessoa peca, melhor ela vive. E já que não há justiça no inferno em punir pecadores, isso significa que Deus não viu algo acontecer? É este o mesmo Deus que está sendo descrito para nós? Pensando em assuntos importantes, o pássaro branco se dirigia ao banheiro de seus aposentos com o marido. Muitas vezes ela dorme separada dele, mas às vezes ele consegue persuadi-la. É claro que não se pode falar de vida íntima nessas condições, não cairia sob estolas, mesmo sob pena de morte. Stella está localizada a menos de 1 metro do marido e apenas de camisola. Ela entrou no banheiro, colocou as mãos na pia e se olhou no espelho. Não foi aquele aristocrata orgulhoso e majestoso que olhou para ela, a verdadeira Stella olhou para fora, sonolenta, desgrenhada, tendo perdido a vontade de viver e esquecido de tirar a maquiagem. PCH. Esqueci de tirar o rímel de novo. E aquele idiota nem percebeu. Ela abriu a torneira, despejou água quente e fria e começou a lavar o rosto. Na alta sociedade, mostrar fraqueza equivale ao suicídio. Para não perder influência, você precisa ser como um ouriço enrolado, esconder as áreas mais fracas, mostrando as mais fortes na aparência. Haveria algo para mostrar. Terminados os procedimentos matinais, Stella já se preparava para outro ciclo longo e lúgubre de se recuperar, consistindo em aparar as garras das mãos, colocar penas e escolher roupas. Hoje, de acordo com seu plano, ela tem um encontro com Rudolf Fergan, este é um conde hereditário do 9º círculo. E depois ela visita André Pus. Virando-se, antes de sair do banheiro, para seu reflexo no espelho, ela murmurou baixinho nada. Colocando uma máscara de orgulho e uma postura de grandeza, a harpia, já na sua imagem e vestido habituais, lenta mas seguramente, caminhou pelo palácio, sem prestar atenção ao interior tão enfadonho que se ela parar e olhar alguma coisa, então, a princípio, nem vai entender se sempre esteve aqui ou se foi colocado aqui recentemente. Virando a esquina, encontrou uma filha descontente, que, sem nem olhar para a mãe e sem cumprimentá-la, passou por seus próprios negócios, que ela nem tem e nunca teve. Stella apenas olhou para a trilha de Octavia que partia e, respirando fundo, seguiu em frente. Enquanto há tempo livre, ela foi à biblioteca. A biblioteca pessoal de Stolas consiste em livros com vários feitiços interessantes, mas inúteis e está fechada a todos, por isso foi organizada uma biblioteca comum com livros de conteúdo inofensivo. Perto da entrada da biblioteca, sobre um pedestal que ficava sob uma das muitas pinturas de sua família, ela descobriu um livro estranho. Sua encadernação era preta, na parte superior havia um círculo sólido branco, e toda a metade inferior era coberto por faixas horizontais brancas idênticas, com aproximadamente meio centímetro cada. Na lombada estava o título em inglês Black and White, bem como o nome do autor, Xiuan Zhou. O livro aqui era com um corvo branco. Se tudo no edifício fosse coberto com belos padrões, ornamentos, incrustados com alguma pedra preciosa ou semi-preciosa, então este livro é um verdadeiro triunfo do minimalismo lacônico, tão desprezado no ambiente mais elevado. A poucos metros de distância, o cheiro de gráfica e serragem exalava do livro. Stella passou sem nem tocar nessa obra, acreditando que se tratava de mais um livro maluco de sua filha maluca. Entrando na biblioteca e sentando-se em uma confortável cadeira de leitura, o aristocrata pegou o romance inacabado Lingeart, que fala sobre o amor de um simples camponês lumpen por um representante de sangue principesco. A ação se passa em um país fictício onde a revolução burguesa e o terror contra monárquico estão em pleno andamento. Após meia hora de leitura, o mordomo se aproximou dela, anunciando a chegada de Fergana. Colocando o livro sobre a mesa, Stella saiu da biblioteca, não encontrando no armário a obra de um filósofo chinês. O livro desapareceu sem deixar vestígios. 1 minuto depois, o de penas brancas passou pelas portas de entrada do palácio, tão graciosamente abertas pelos criados.
Ela viu que um carro preto caro estava estacionado no portão, e ao lado dela, apoiando o cotovelo no teto do táxi, estava um sorridente demônio humanoide com cabelos escuros e olhos verdes que tinham pupilas de gato. Este era Fergan. Assim que ele subiu as escadas em frente ao palácio em direção à Stella, uma bola de fogo mágica voou para ele vindo do lado da rua. Rodolphe conseguiu espancá-lo, após o que se teletransportou para o agressor. Como resultado de tudo isso, descobriu-se que seu irmão o atacou, sempre compartilhando com ele o título de pai ainda vivo. Após esclarecer o relacionamento, os herdeiros se acalmaram e foram embora sem se despedir, pois tinham outro assunto mais importante, e a Arpia deu um suspiro de alívio. Mas isso não é tudo por hoje. Pouco antes do campo de treinamento do suposto irmão amado de Stella, recebeu a notícia de que vários senhores feudais bastante fortes atacaram seu palácio, então o encontro foi cancelado. Mais tarde, à noite, telefonaram e discutiram assuntos à distância, que incluíam o convívio com Stolas, os últimos acontecimentos do primeiro turno e a discussão da possibilidade de um próximo encontro. O jantar em família foi a última vez que ela viu o marido naquele dia. A refeição em si ocorreu em um silêncio mortal. Tudo o que se ouvia era o leve som de talheres batendo nos pratos. Octavia balançava a cabeça ao ritmo da música que ouvia nos fones de ouvido. Outro dia inútil se passou. Ela deitou-se na cama larga de seu quarto, do outro lado do palácio. Fechando as pálpebras e superando a insônia irritante, ela caiu em um sono agitado. Capítulo 2 – Acorde. Havia apenas escuridão ao redor da Arpia. Tão tátil, tão viscoso, tão barulhento, tão forte, tão suave, tão raivoso, tão calmo. A Arpia olhou para si mesma. Ela não parecia a mesma, era como uma silhueta branca sem traços, apenas uma forma. Áreas mal iluminadas começaram a iluminar-se na escuridão. Eles não tinham uma fonte, como uma lanterna, que emitisse luz. O espaço ao meu redor começou a clarear alguns tons, mas ainda estava escuro como breu. A garota notou uma mancha particularmente preta em um lado e estendeu a pata em direção a ela. E esta área a puxou emplumado para si, para que pudesse ficar sobre ele exatamente como se estivesse no chão. Passando por ele, o pássaro examinou o espaço circundante. Descobriu-se que as áreas claras estavam bronzeadas apenas nesta superfície. Flocos de cinza eram visíveis à luz deles. Às vezes, colunas localizadas aleatoriamente ao longo da praça caíam sob sua luz. Depois de alguns minutos explorando esse mundo estranho, um círculo branco se acendeu na frente dela, mais ou menos do tamanho da roda traseira de um trator. Ele a cegou com sua luz, mas não dissipou a escuridão. A escuridão ao redor era como parte do círculo ao qual pertence, o espaço ao redor era como parte dele. Uma bela melodia antiga começou a tocar, vindo de todas as direções. Dezenas de linhas brancas começaram a voar ao seu redor em uma língua desconhecida, usando um alfabeto que ninguém jamais tinha visto. O corpo da Arpia finalmente ganhou contornos nítidos e, no fim das contas, ela estava sem roupa. Então, um fio preto que voou da escuridão perfurou o externo do pássaro. Não havia medo ou dor, apenas paz. Ela foi seguida por outra, uma terceira. Em alguns segundos, dezenas de fios já estavam entrelaçando sua carne, tentando arrancar algo. E eles o retiraram. Era um coração podre, ferido e fétido, que se desintegrou em pó preto, tornando-se parte do assunto ao redor. Outra coisa foi colocada em seu lugar, um pedaço de ouro em brasa. Os fios começaram a costurar tudo de volta rapidamente. A princesa olhou para esse processo, depois para o círculo branco e não entendeu muito o que estava acontecendo. Então ela percebeu, este é o círculo daquele mesmo livro. A Arpia acordou de costas, no momento em que havia adormecido. Mas ela não acordou como de costume, com uma transição lenta do sono para a sonolência. Ela acordou abruptamente, quase sentindo o momento do sono diminuir. Seu primeiro pensamento foi que algo estava errado aqui. Algo não estava como sempre. Alguma coisa mudou. Tudo, de repente, tornou-se tão
volumoso, vivo e, ao mesmo tempo, tão falso e errado. Ela tentou se levantar, sentiu que algo pesado e quadrado estava sobre ela. Olhando o que era, ela viu aquele livro. Durante o primeiro segundo, ela só estava ciente da situação. Então ela rapidamente se encheu de horror. Agarrando o livro, ela o jogou contra a parede oposta com toda a força e se pressionou contra o encosto da cama, com as pernas dobradas para cima. Que diabos! O superior mudou para o léxico plebeu. Ela olhou para o volume descartado por 1 minuto. Depois de se certificar de que ele não apresentava sinais de vida, ela se enrolou em um cobertor na esperança infantil de que pudesse proteger contra todos os monstros, e começou a se aproximar lentamente do objeto de sua preocupação. Algumas vezes lhe pareceu que as folhas do livro espalhadas pelo chão se moviam sem permissão. Por fidelidade, empurrando-a com as garras, Stella ergueu o livro, corrigindo após bater na parede. Ela parecia estar intacta. Stella começou a pensar que aquele livro em particular havia substituído algo nela, e um sonho é uma imagem distorcida do processo. Arranhou o revestimento preto e não conseguiu encontrar esses fios nem nada. Depois de pensar um pouco, ela começou a rir histericamente de si mesma e de seu comportamento desviante, porque encontrou uma resposta inequívoca: Stolas, a princesa estava claramente infeliz. Ela suspeitava de Stolas, já que ele era o único no palácio que possuía uma magia tão poderosa que podia viajar através dos sonhos e mudá-los. O que aconteceu, querido? O príncipe, que regava suas flores predatórias na cozinha, não entendia o motivo de tanta raiva, ou melhor, entendia, mas não sabia o motivo de sua explosão. Como você explica isso? Stella caminhou até ele com um passo pesado, mostrando o livro. O que explicar? O que é este livro? Não finja ser mais cretino do que você. Eu sei tudo, então você pode explicar o que há de errado? Você está agindo como um louco. As palavras do marido e seu sincero mal-entendido indicavam que ele estava vendo este livro pela primeira vez na vida. Stella se olhou. Ela, de camisola só, com rímel borrado que esqueceu de lavar de novo, com as penas desgrenhadas, enfiou um livro na cara do marido e gritou para todo o palácio. A harpia, depois de se acalmar, simplesmente saiu silenciosamente, sem continuar a discussão e sem falar sobre tudo isso. O príncipe sabia que ela tinha problemas de nervos, mas agora começou a suspeitar que ela também parecia ter problemas de cabeça. Octavia, que comia cereal matinal, tornou-se uma observadora involuntária dessa cena. O que diabos está acontecendo? A mulher mexeu nesse livro estranho nas mãos. O que está escrito em você? Ela se acomodou confortavelmente nas poltronas de seus aposentos e abriu a folha de rosto. Nele, em inglês, está impresso: Editora, Departamento 03, Cultura, Educação, Censura e Propaganda em cooperação com Filial de Literatura. Xiuanzhou. Preto e branco. Segunda edição. O texto é impresso de acordo com a edição. Literatura Sinoísta Mundial, Encadernação e título: Saitoyotan. Editor: Kili Voidon. Revisor: Otuio Extremadura. Comissão de Reforma, 9 nomes que você não precisa saber. Preparado para impressão, 23 de junho de 2786. Livro impresso, 1º de abril de 2789. Tiragem, 15 milhões exemplares. Despacho Estadual N. Graus 4546, 2789 anos. A magia do tempo não existe. Então a harpia ficou notavelmente surpresa que o livro foi escrito 700 e poucos anos depois de ter sido aberto. Sim, isso é algum tipo de pegadinha. Apesar da indignação, o pássaro decidiu continuar rolando. Alguém não escreverá um livro grosso só para pregar uma peça em alguém. O próximo da fila foi o prefácio. Aqui estão os trechos menor. Este livro é uma versão especial da coleção de obras sobreviventes do grande filósofo chinês Qiang, pai de todos nós, Shizou.
A peculiaridade do livro reside no fato de que as obras não são apenas reunidas em uma ordem cronológica e semântica aproximada, mas também são reescritas do zero em linguagem moderna pela Comissão da Reforma. Além disso, os pensamentos dos textos originais são complementados e continuados. É por isso que, se você precisar de uma tradução dos textos originais, deverá procurar outro livro, Obras Coletadas de Xuanzhou. A mesma obra foi criada exclusivamente para trabalhos de propaganda e programas educacionais. O livro leva o nome da maior e mais importante obra, que descreve o estado ideal segundo o filósofo, bem como os elementos da ideia de uma sociedade ideal. Xuanzhou pode ser justamente chamado do fundador do materialismo. Ele, como fica claro nos textos, foi mais longe até mesmo do que os filósofos materialistas modernos, porque se estes negassem apenas que o espírito, ideia, mente, apareceu depois da matéria, então Xi negou o próprio espírito, a ideia de mente, que isto é, ele acreditava que o espírito é apenas uma sombra da matéria, uma sombra que por si só não pode influenciar nada e é em si uma continuação desta mesma matéria. O livro expande esse tema com a ajuda de pesquisas de filósofos marxistas dos séculos XIX, XX, XX e XXII. Nesta linha, a Arpia fechou o livro, tentando processar todas as informações recebidas. Depois disso, ela se resignou e, com as palavras "chega por hoje", simplesmente colocou o livro na mesa de leitura mais próxima. A aristocrata já havia se levantado da cadeira para assumir a forma adequada à princesa, mas algo a impedia. Ela, como todos nós, sempre se perguntou: por que preciso de tudo isso? Por tudo ela quis dizer tudo o que ela tem e deseja ter. Mas sempre, quando essa pergunta surgia em sua cabeça, ela imediatamente respondia para si mesma: porque eu quero. Agora ela não poderia responder adequadamente a essa pergunta, porque de repente teria perdido o interesse por tudo que lhe parecia tão familiar e natural. Seria mais correto dizer que algum tipo de sentimento viscoso o abafou. Aparentemente foi isso que mudou sua percepção do mundo ao seu redor. Stella esperava que essa sensação estranha passasse logo e o mundo voltasse a ficar calmo e claro. Esse sentimento não era de apatia, pois na apatia todo desejo estético é desligado em geral. E a princesa queria, mas não sabia exatamente o que queria, mas definitivamente não o que queria antes. Ela precisava de algo mais significativo do que qualquer coisa antes. Portanto, ela decidiu experimentar e hoje arranjar um dia de folga não programado para si mesma. De qualquer maneira, nada de importante está prenunciado hoje. Depois de todas as rotinas matinais, a ave vestiu o roupão e foi até a cozinha preparar um café. Ao longo do caminho, pensando nesta bebida. O nome café vem do nome da região de Cafa, que fica no extremo oeste da Etiópia. Segundo a lenda, um pastor viu que suas cabras, depois de comerem frutos de café, ficavam mais ativas. Pois bem, o pastor também resolveu experimentar e cozinhou os grãos desta planta. Depois desta bebida chegou a Jurã, e de lá, através de comerciantes árabes, para a Arábia, onde começou a se espalhar ativamente. Chegando na cozinha, ela ligou a cafeteira, começando a esperar o processo terminar. O marido dela ainda estava na cozinha, lendo algum tipo de romance erótico. Assim que ela bebeu um pouco da caneca, um sorriso de prazer apareceu em seu rosto. Stolas virou a cabeça para a esposa e, percebendo isso, olhou para ela com estranheza. A princesa voltou sua atenção para ele. O que está errado? Nada. Ele voltou a ler o livro. É que esqueci a última vez que você sorriu assim. Ele disse um pouco timidamente. Sorriu? Você deve queimar-se em sua própria chama. De que outra forma você seria renovado sem primeiro virar cinzas? Friedrich Nietzsche.